Fala, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez com vocês, professor Jean Naves, urgência e emergência, literalmente atendimento pré-hospitalar, aqui dos estúdios do Alfa com concursos públicos, tá ok? Então bora lá. Dando sequência ao nosso assunto que nós estamos comentando, é claro, né, de trauma de extremidades, que alguns preferem chamar trauma de membros, tá ok? Importantíssimo a gente gravar o seguinte, é claro, né? Que, igual comecei a falar na última aulinha, no último bloco para vocês, ó. Interessante você gravar. Classificação dos ferimentos são classificados quanto a profundidade, complexidade, contaminação e natureza do agente agressor. Profundidade, complexidade, contaminação e natureza do agente agressor. Então, vamos ver um por um aqui, é claro, né? Mas isso aqui é bom de gravar, hein? Então, quanto à profundidade, literalmente nós vamos avaliar o ferimento, se ele é superficial ou se ele é profundo. Se ele é superficial ou se ele é profundo. Isso é mais visível até, né? Quanto à complexidade, se é um ferimento simples ou literalmente se é um ferimento o que mesmo? Complexo. Tá ok? Já já nós vamos interpretar aquele ferimento que a gente viu ali. Quanto à contaminação, se é um ferimento limpo ou se literalmente é um ferimento que mesmo? Contaminado. Tá ok? Quanto à natureza do agente agressor, se é um agente físico ou literalmente se é o que mesmo? Um agente químico. Tá? Então, por exemplo, né? Então, é importantíssimo você gravar, é claro, quanto à classificação dos ferimentos, né? É importantíssimo a gente classificar quanto a, lembram? Complexidade, contaminação, profundidade e natureza do agente agressor, tá? Então, por exemplo, lembrando que natureza do agente agressor é aquele que o que causou, não a pessoa que falou, pá, eu vou queimar, eu vou cortar a perna da pessoa porque eu descobri que ela me deu uns anexos, né? A pessoa chifrou a outra, dizer o quê? Não, não é esse não, né? O agressor que fala aqui, né? É o agente mesmo, o instrumento, vamos dizer assim, né? Então, na perna dessa criança aqui, lógico, né? O que é importante da gente gravar? Ferimento simples ou complexo? Complexíssimo. Superficial ou profundo? Profundizíssimo. Lipocontaminado? Contaminadizíssimo. E natureza do agente agressor? Agente físico, porque foi trauma, né? Literalmente, né? Porque ele foi atropelado, né? E aí vai, tudo bem? Então, é bom de gravar isso daí. É lógico, quando a gente fala, então, natureza do agente agressor, né? Claro, pode ser o que mesmo? Físico, né? Ou químico também, tá ok? Igual a gente comentou aqui. Então, não esqueçam isso. São classificados quanto a classificação dos ferimentos, tá bom, gente? Profundidade, complexidade, contaminação e natureza do agente agressor. Beleza, beleza? E aí vai. Tá. E ainda, quanto à parte de trauma de extremidades, importantíssimo a gente gravar o seguinte, né? Trauma de membros, é claro. Conduta geral, basicamente seria o quê? Lavar com soro fisiológico, que você vai lavar, né? Com soro fisiológico. O que mais? Cobrir com compressa ou pano limpo, dentro do possível, não é? Mais uma vez, controlar a hemorragia, beleza? Imobilizar esse membro e realizar o transporte rápido. Uma coisa importante de gravar, né? Claro, quando a gente fala aqui de controle de hemorragia, até já fixei com vocês, importante a gente gravar que pode ser controle de hemorragia o que mesmo, né? Claro, compressão direta ou indireta, tá ok? Quando você utiliza e realiza a tal da imobilização, né? É claro, importante gravar que em ossos longos é importantíssimo você imobilizar. Porém, antes de imobilizar, lógico, importante, como a gente está falando de pré-hospitalar, sempre gravar da parte da estabilização, tá? Da famosa estabilização, tá? Então, estabilizou o paciente, bora fazer o transporte, logicamente, né? O transporte rápido. Tudo bem? Então, lavar, conduta para trauma de extremidades. Lavar com soro fisiológico, cobrir com compressa ou pano limpo,
controlar a hemorragia, lembrando que a própria imobilização já ajuda no controle da hemorragia e imobilização. Um asterisco, mais um asterisco no controle de hemorragia, né? Foca aqui na bochecha do Titi, por favor, né? Então, por exemplo, se o cara teve uma fratura ou um trauma de extremidades, ele tem uma hemorragia extensa em membros superiores, o ideal seria fazer o quê, né? Colocar a gase em cima, ou um coxinho, uma compressa e tal, colocar a gase em cima. O problema é que já caiu em concurso, as pessoas acham que o ideal, sujou de sangue, vamos trocar, pega outra gase lá e coloca. Não, Zé Ruela, você tem que tamponar, que colocar mais gases em cima. É assim que funciona, né? Por quê? Explicando isso fisiologicamente, né? Quando coloca, logicamente, lá a gasezinha e contém o sangramento ou contém a hemorragia, literalmente, sabe o que nós fazemos? Nós aceleramos e formamos o que a gente chama de tampão plaquetário. Famoso tampão plaquetário, tudo bem? Famoso tampão plaquetário. E aí, esse tampão plaquetário, ele vai contendo o sangramento. Contendo o sangramento, ele vai fazer o controle da hemorragia. Então, a gente não retira gás. Você faz colocar mais gás em cima e, logicamente, comprimir aquilo dali, que seria uma compressão direta. Fechou, crianças? Beleza? Muito bem. Alguns casos importantes aqui, né? Não vou nem mostrar fotinhas aqui para não assustar a galera, né? Professor, mostra as fotinhas. Só que se a gente ficar mostrando fotinhas e videozinhos, né? Aí enrola a aula, trava a aula, né? Mas tem algumas coisinhas legais aqui, tá? Então, quando a gente fala de amputação, né? Tá? Então, por exemplo, o cara teve lá tal, né? E aí, literalmente, ele teve, sei lá, o braço ou, sei lá, a perna, né? Amputada, que perna bonita, hein? Ele teve a perna amputada, tudo mais, né? Primeira coisinha que você faz, quais seriam as condutas no pré-hospitalar? Quanto ao coto, que é o que sobra lá, né? Princípios gerais de ferimento, quanto ao membro amputado, o que nós vamos fazer, é claro, né? Eu vou pegar o membro, colocar dentro de um saco plástico em vasilha com gelo. Uma coisa importante de gravar, né? Asterisco aqui, ó, tá? Você não pode... Perguntinha boa de concurso, hein? Lógico, é recomendado, você não pode pegar o membro e colocar em contato direto com o gelo. Você não pode pegar o membro e colocá-lo em contato direto com o gelo. Primeiro, que o gelo queima, é claro, e o gelo vai fazer uma vasoconstrição, né? E aí vai diminuir o fluxo de sangue ali e tal. Mas aí, quando se tem uma diminuição do fluxo de oxigênio ou fluxo de sangue, leva uma ausência e depois leva uma necrose. Você pode até acelerar esse processo de necrose, mas a gente não pode colocar o membro em contato direto com o gelo. Mas você pode colocar o membro, uma atadura, tal, ou colocar o membro, seja o membro superior, membro inferior, a mão, o dedo, né, o pé, sei lá, a perna, às vezes é possível tal, colocar dentro de uma vasilha, logicamente, né, dentro de um saco plástico, perdão, né, e depois dentro de uma caixa térmica ou de uma vasilha com gelo, mas nunca o membro em contato direto com o gelo, beleza? E lógico, palavrinha mágica que eu peço para poder acrescentar sempre aqui antes de transporte rápido, estabilizar, tá? Então, literalmente, palavrinha mágica ali antes de transporte rápido, estabilizar e depois realizar o transporte. Beleza? Bom, né? Por exemplo, quando a gente fala ainda de empalamento, essa fotinha aí é legalzinha, né? Famoso empalamento. O que é empalamento, literalmente? O objeto, ele está transfixado, igual essa faquinha aqui, né? Que lógico, né? Literalmente o cara foi apunhalado pelas costas, mas é sempre bom da gente avaliar a cena, né? Então, ó, o que é empalamento? É um objeto quando que ele fica transfixado em algum local, né? E nem tem como retirar. Aliás, nem pode. Então, objeto empalado, vou colocar aqui, você não retira. Você não retira. Até porque, por incrível que pareça, igual eu falei a questão da gase e da compressão hemorrágica lá, compressão direta, a faca introduziu, aí aqui, né, começa a sangrar ao redor dela e começa a formar um tampão plaquetário. Se você retirar essa faca, né, ou esse objeto, que a gente chama de, quando é faca a gente chama de quê, né, perfuração por arma branca no pré-hospitalar. É um famoso PAB, né? Por exemplo, você já teve vontade de dar uma pabada em alguém? O que seria uma pabada? Uma facada,
né? Perfuração por arma branca. Ou, se for tiro, aí a gente chama de perfuração por arma de fogo. Psh, né? Lógico, projétil, espingarda cheia de chumbo lá, tudo mais e tal. Então aqui foi uma perfuração por arma branca. Se você retira o objeto, primeiro que ele volta sangrando, né? Literalmente, né? Uma faca aqui, ela vai lesionar ainda mais, porque ela estava lá fixada, né? E aqui ele está contendo sangramento. E é lógico que se for uma facada nas costas, né, gente? Pelo amor de Deus, você vai colocar a vítima em decúbito ventral, né? Se for sogra, viu, Joe? Você pode colocar em decúbito dorsal. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Vou dar ideia pra ninguém, não, né? Então, ó, lógico, né? O objeto ali afixado, a gente pode até fazer um curativo aqui, né? Para poder fixar e vai conter o sangramento. Então, objeto empalado a gente não retira, porque destrói o tampão plaquetário e provoca ainda mais um sangramento. Tudo bem? Uma coisa importante... Existem livros de emergências pré-hospitalares que trazem um negócio que eu tenho muito grande no meu corpo, que é a bochecha, né? Se tiver, por exemplo, uma faca na altura da bochecha, tal, transfixada ali, né? O único local que dá pra gente poder retirar o objeto, tá? O cara brigou com o outro, né? E sabe aquele espetinho, que não é nem um pau de espetinho, é um pedaço de bambu, que às vezes você vai lá e come um espetinho e tal, aí o cara introduziu na bochecha do outro, e eu já atendi casos assim. Como aqui não tem vaso sanguíneo, então, para provocar uma hemorragia extravagante e tal, exsanguinante, né, que está em alta essa palavra, aqui a gente pode até retirar. Mas objetos empalados em outros locais, a gente não retira. Você pode até fazer um curativo ali e chama atenção. Quais os traumas que essa vítima pode estar apresentando? É claro, né? Se atingir o tórax, ele pode ter um trauma torácico, que a gente vai falar já já, né? E atingiu a medula também, ó, cervical, torácica, lombar e sacral, tal, né? Então ele pode ter tido até um trauma raquimedular, que seria o famoso trauma de coluna também. Tudo bem, crianças? Tá? E aí vai. Então, trauma de extremidades, é claro, né? Se tiver um empalamento, você não retira o objeto, a não ser uma exceçãozinha, um asterisco na bochechinha. O restante, né? Não tira. Um paciente desse, literalmente, ele pode estar apresentando uma hemorragia interna. Mesmo esquema, reposição volêmica nele, né? Sonda vesical, chegou no pronto-socorro, pressão venosa central, né? E aí, centro cirúrgico, não tem jeito. Tudo bem? E essa? Olha daí essa telinha aí, ó. Então, por exemplo, todo mundo foco aí. Tem gente que fala assim, nossa, que imagem feia. Ai, meu Deus do céu. Então, meu compadre, tu tem que mudar de curso. Não dá para poder, com emergência, mexer com enfermagem, muito menos emergência. Vai ter que fazer outro curso aí, né? Tipo, sei lá, artes cênicas, floricultura, né, Joe? Alguns cursos que não mexam, logicamente. Longe de mim criticar essas áreas. Pelo amor de Deus, gente, não me interpreta errado, não. Mas são áreas afins, né? Então, quando se tem um empalamento, lógico, por exemplo, o cara estava lá sentado na barra, sabe aquelas piscininhas de plástico? Aí o cara estava lá sentado, é verdade mesmo, né? Ele sentou e a base da piscina cedeu. Quando ela cedeu, lógico, né? Introduziu um pedacinho da barra ali, ó, no vasto lateral, melhor dizendo, né? No glúteo máximo, na busanfa do cara, pelo amor de Deus, né? E lógico, né? É um objeto empalado. Dá para retirar, meu padre? Nem se você quiser. Então aqui foi feito um curativo, né? Curativo aqui para conter o sangramento, né? Não teve um sangramento tão extenso assim, até porque não tem tanto vaso sanguíneo ali, né? E nem veia, porque a femoral tá por aqui, veia femoral e artéria femoral, né? E lógico, só que não dá para poder retirar. Aqui é centro cirúrgico, vai fazer um corte aqui, fazer toda uma lavagem, né? E aí vai aquela historinha, né? Ferimento simples ou complexo? Complexo. Classificação dos ferimentos. Superficial, profundo. Profundo. Limpo ou contaminado? Contaminado. Natureza da antiagressor, agente físico, porque foi um trauma, né? Eu até falei em outras aulinhas até presenciais, poderia... Opa, desculpa, até mudei aqui, né? Fiquei emocionado. Poderia ter sido pior. Não, sem curtição mesmo. Imagina se atinge aqui a região anal, a parte do trato gastrointestinal, do intestino, e rompe uma alça intestinal, não é? Imagina isso. Lógico, aí o paciente vai evoluir para um choque séptico de uma forma muito mais rápida, tá ok? Aliás, quais os choques que ele pode apresentar aqui, né? Pensando já em choque.
hipovolêmico, querer ou não querer, perde volume, e choque séptico. Não tem nem o que falar. Tudo bem, né? Se a gente até voltar um pouquinho, quais os choques que esse coitado aqui pode apresentar, né? A gente pode pensar em quais choques. Claro, né? Hipovolêmico, ele também pode estar perdendo volume por hemorragia interna, né? Se afetou a parte torácica, ele pode evoluir para um choque cardiogênico também, né? Se teve introdução de ar, ele pode também evoluir para um choque o que mesmo? Por embolia, ele pode fazer também um choque obstrutivo. É assim que pensa e que passa em concurso, aliando o trauma aos choques e aliando aos tratamentos já. Tudo bem? Então, vítima de empalamento, olho na tela, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu já antecipei quantas condutas. Não retirar o objeto. Você não vai retirar o objeto, senão você vai destruir o tampão plaquetário, né? Que mais? Imobilizar o objeto dentro das possibilidades, né? Até fazer aquele curativo lá, que eu mostrei para vocês, né? E transporte rápido. Lembrando que você vai avaliar o Glasgow, né? E o quadro clínico do paciente. Porém, aqui, palavrinha mágica que eu sempre falo, estabilização, que entra na parte de traumas e extremidades também. Tá ok, crianças? Fechou? Então, não retirar o objeto, igual eu já falei. E aí aqui, ó, em trauma de membros ainda tem, lógico, né? Quanto às fraturas, importante gravar, né? Aqui, fratura aberta ou fechada? Aberta. Né? Aberta ou fechada? Fechada, logicamente. Mas eu trouxe aí para a gente poder gravar o seguinte, né? Muita gente às vezes fica assim, tá, mas qual que é pior? Qual que apresenta um maior malefício? Uma hemorragia interna ou uma hemorragia externa? Claro que depende do volume. Mas uma hemorragia externa igual essa daqui da foto, a gente vai lá literalmente, né, e já contém um sangramento, supostamente. Vou imobilizar o membro, não é? Já contém um sangramento. Já uma hemorragia interna, né, literalmente, não tem como eu conter o sangramento. Então, o paciente começa a apresentar sangramento ali constante e tal, não tem como eu ir lá e conter o sangramento. A gente suspeita pelos sinais e sintomas, pulso filiforme, pele fria e pegajosa, né? 2 T's, 2 H's e 1 S, que são sinais e sintomas gerais de choque, que eu sempre falo, que eu vou memorizar já já. Daí o que é importante de gravar? Uma hemorragia interna, porque é só centro cirúrgico. Eu não estou vendo ali onde é que ele está sangrando, tá ok? Porém, o que eu acabei de comentar, né? Quem lembra, vira e mexe eu falo isso, né? Quais seriam os famosos sinais e sintomas, tá? Porém, grave isso, hein? Gerais, lembram disso? Para o famoso choque, o que mesmo? Hipovolêmico. Sempre falo isso, tá? Lógico, são sinais e sintomas que, por exemplo, corre, o paciente está com choque, o paciente está chocado, não é? Tem nada a ver com choque elétrico, é alteração fisiológica. Quais seriam os sinais quando a gente suspeita que um paciente esteja em estado de choque? É claro, né? 2 T's, lembram disso? 2 H's, todo mundo que já pegou a aulinha comigo, né, em todo canto do Brasil vai lembrar disso. Seja presencial, seja online, seja gravado, tal, palestra, aulão, e aí vai, né? 2 T's, 2 H's e o S. Quais seriam os 2 T's? Taquicardia e taquipneia. Vou nem anotar, tu anota aí. Taquicardia e taquipneia. Os 2 H's, hipotensão e hipotermia. E um S, sudorese, porque o organismo tenta compensar e às vezes não consegue. 2 T's, 2 H's e um S. 2 T's, 2 H's e um S. Taquicardia e taquipneia. Os 2 H's, hipotensão e hipotermia. E um S, sudorese. Tá ok? Olho na tela, né? Eu confesso que a parte de olho na tela aí pra gente fixar a parte de trauma de extremidades. E quando a gente fala de tipos de trauma, que é o que a gente está estudando aqui, emergências traumáticas, é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar, seja na prática, seja nas aulinhas, né? E aí vai. Então, quando a gente fala de fraturas, a gente até já definiu de uma forma mais fácil para vocês poderem gravar, né? Então, fraturas. É a lesão de origem traumática, produzida por trauma direto ou indireto, de alta ou baixa energia. Tem como classificação fraturas, até já antecipei, incompletas, que seria aquela fratura parcial, tá ok? Fraturas podem ser também completas
que seriam aquela fratura, né? Seriam aquelas fraturas totais, né? Uma fratura fechada, tipo essa, aqui ela está fechada, né? E pode ser também uma fratura aberta ou fechada. Lembrando que aqui, o que é isso aqui, né? A pontinha do osso, que é o famoso efeito laminar, que a gente tem que tomar cuidado em uma fratura aberta ou exposta. Tudo bem? Né? Muito bem. Porém, faça um asterisco aqui para incompleta. Tem uma que vira e mexe cá em concurso. Existem alguns tipos de fraturas incompletas, como, por exemplo, aquele tipo de fratura em galho verde. Aquela fratura em galho verde. O que é isso, professor? O senhor está falando? É uma fratura em galho verde. Então, por exemplo, literalmente é aquela que afeta mais crianças, né? Crianças, logicamente, né? Ou jovens, em média de até 14 anos. Vira e mexe cai em concurso público. Então, se falar de fraturas incompletas, muito comum cair em concurso público por aí, as fraturas em galho verde. O que seria fratura em galho verde, literalmente? São aquelas, é um tipo de fratura incompleta, tá? Que afeta mais crianças do que, né? Jovens, lógico, em média de até 14 anos. Então, por exemplo, o braço quebra, parece que, por exemplo, ele quebra só uma parte, logicamente, e a outra parte fica mais rígida. Por isso que é chamada de galho verde. Já viu o galho quando ele quebra? Parece que ele vai rachar, separar e não separa, né? A impressão que dá é essa. Então, se cair em provinhas para vocês, fratura em galho verde é um tipo considerado de fratura incompleta, tá ok? É um tipo considerado de fratura incompleta, é aquela fratura em galho verde. Vira e mexe, cai em provinha de concurso. Acomete mais crianças. Por isso que a gente fala, igual esse cara aí, dessa fratura dessa fotinha aí. O cara caiu de skate, teve uma fratura completa, né, de membro superior, porém uma fratura fechada. Você vai imobilizar e fazer o transporte do jeito que tiver. Nesse caso aí, você não vai inventar de voltar o osso para o lugar, por exemplo, né? E aí vai. Agora, se a gente considerar, é claro, né, dependendo da circunstância, aí esse cara aqui vai ter que fazer cirurgia, ficar com gesso por muito tempo, né? E aí vai. Já se for uma criança, já viu crianças? Ele quebra, vai lá e imobiliza, coloca o gesso ou uma tala gessada. Aí o médico fala assim, olha, daqui 30 dias você volta para a gente poder tirar o gesso. Até já falei isso aqui em outras aulinhas, por exemplo. Cara, dá 15, 20 dias o moleque já tira o gesso e já tá zerado, pronto para poder cair e quebrar de novo, né? Agora deixa o idoso, sempre falo isso, né? Quando o idoso quebra a perna ou fêmur tal, infelizmente parece que é o começo da morte, porque ele tem que operar, aí faz embolia, entra em choque séptico, choque hipovolêmico e aí vai, não é? Então, olho na tela para a gente gravar uma das coisas principais em atendimento pré-hospitalar, que seria a questão de imobilização e de transporte, né, relacionado a alguns tipos de fraturas em atendimento pré-hospitalar. Perdão. Por exemplo, algumas considerações importantes que a gente fala aqui, né? Dica: não movimentar a vítima com fraturas antes de imobilizá-las adequadamente, tá? Então você não pode pegar o membro e ficar lá balançando, né? Literalmente, né? Claro, né? Porque ele pode agravar ainda mais a fratura. Então, não movimentar, isso é básico, mas tem que gravar. Para concurso tem uma sequência. Mas eu sei que tem que fazer isso. Então, bora anotar, vamos gravar. Não movimentar as vítimas com fraturas antes, né, de alinhá-las. O termo alinhar, que a gente utiliza muito também aqui, né? Colocar o membro no lugar, tal, né? Termo, vixe, tá difícil, hein? O termo alinhar, Maria, o termo alinhar ou executar o que a gente chama de alinhamento, só se houver possibilidade, igual eu falei para vocês. O termo alinhar é tentar colocar o membro mais próximo da posição anatômica, tá ok? Então, alinhei o membro, imobilizei, aí faço o transporte, já que a gente tá falando de pré-hospitalar, beleza? Próximo passo, em fraturas de ossos longos, se for possível, execute manobras de alinhamento antes de imobilizá-los, tá ok? Então, em fraturas de ossos longos, tipo rádio, ulna, tíbia, fíbula, né? Execute manobras de alinhamento antes de imobilizá-las, tá ok? Muito bem. Depois, examine, essa é boa de gravar, hein?
a sensibilidade e os pulsos periféricos antes e depois de alinhar, tá ok? Então, ó, examine a sensibilidade e os pulsos periféricos antes e depois do alinhamento e da imobilização. Exemplos. O cara teve uma fratura de rádio, por exemplo, né? Eu vou lá e checo o pulso periférico, ó, chequei pulso radial. Tem pulso. Aí eu alinhei, imobilizei o membro e checo novamente. Então eu vou alinhar, lógico, né? Sempre checar os pulsos periféricos antes e depois do alinhamento e da imobilização. Por quê? Às vezes, ele tinha pulso antes do alinhamento da imobilização. Ó, alinhei, imobilizei, eita, perdeu o pulso, ou o pulso está bem fraquinho e tal. Ou ele evolui para o estado de choque severo, ou eu garroteei, ou eu apertei, né? Muita gente fala assim, eu atarrachei demais o membro dele, né? O braço dele, por exemplo, a perna. Então, por isso que a gente fala, cheque os pulsos periféricos antes e depois do alinhamento e da imobilização, né? Além dos pulsos, aconselho também, pode até anotar aí, né? A questão da famosa perfusão, não é? Da famosa perfusão. Por isso que a ponta dos dedos fica depois do gesso, ou depois da atadura, ou depois da tala gessada, até para a gente poder checar a perfusão, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Beleza? Pode gravar, hein? Grave isso, pelo amor de Deus. Ainda tem, quanto às fraturas, considerações importantes: imobilizar uma articulação abaixo e outra acima da lesão. O que seria isso, né? Imobilizar uma articulação abaixo e outra acima da lesão. Então, por exemplo, se eu tive uma fratura de rádio, eu tenho que imobilizar, lógico, né? Uma articulação abaixo, que é o punho, e outra acima, que seria acima, logicamente, né, do cotovelo, por exemplo. Uma fratura de rádio, vai imobilizar tudo, desde o punho, é claro, né, até acima do acrômio. Então, imobilizar uma articulação abaixo e outra acima da lesão. Uma fratura de tíbia, vou imobilizar uma abaixo, desde o tornozelo, né, o calcâneo, melhor dizendo, até acima do joelho. Uma fratura de fêmur, aí é tudo, desde o calcâneo, que é uma abaixo, até acima, logicamente, até a altura da fossa ilíaca. Então, sempre imobilizar uma articulação abaixo e outra acima da lesão. Então, não adianta, por exemplo, eu imobilizar aqui só na altura do rádio, só imobilizei aqui e pronto, e as articulações? Aí eu vou para casa ou vou para o hospital movimentando do mesmo jeito. Uma coisa importante gravar, né? Claro, não garrotear o membro, é claro, né? A gente tem que gravar isso daqui, né? As talas devem ser ajustadas e nunca apertadas, tá ok? Transporte a vítima de modo seguro e confortável. Então, essa imobilização, claro, o ideal seria no sentido do retorno venoso, tá? Seria, logicamente, no tal do sentido do famoso o que mesmo? Retorno venoso. No sentido do retorno venoso. O que é importante de gravar, é claro, né? Aí foca aqui, por exemplo. De novo, tive a fratura de rádio, vou imobilizar desde o punho até acima do cotovelo, não é? A gente não pulsiona a veia, não é assim, né? De baixo para cima, então vou imobilizar no sentido do retorno venoso, para não atrapalhar, logicamente, né? O tal do retorno venoso do paciente aqui, tá ok? Então, para poder fixar em fraturas, considerações importantes: não movimentar a vítima, né? O braço, logicamente, ou o membro inferior, é claro, né? Antes de imobilizá-las adequadamente. Isso aqui é bom de gravar, por favor. Em fraturas de ossos longos, tíbia, fíbula, rádio, una, né? Execute manobras de alinhamento, se for possível, antes de imobilizá-la, é claro. Examine a sensibilidade e os pulsos periféricos antes e depois do alinhamento. Não se esqueçam também de avaliar a perfusão. Considerações importantes ainda: imobilizar uma articulação abaixo e outra acima da lesão. As talas devem ser ajustadas e nunca apertadas, mantendo a imobilização, né, e o alinhamento com a atadura no sentido do retorno venoso. E por fim, antes de realizar o transporte, é claro, né, fazer o quê? Transporte a vítima de modo seguro e confortável. Palavrinha mágica que cabe aqui, lembram antes? Estabilização, antes de executar o transporte. Tudo bem, crianças? Tá? Então fica aqui o meu grande abraço, bons estudos para vocês mais uma vez. Logo, logo no outro modo, né? No outro bloquinho nosso aqui, nós vamos gravar e finalizar a parte de trauma e extremidades. Aí viria
trauma torácico, trauma abdominal, e aí a gente comenta também da parte relacionada ao controle de hemorragia, que está muito em alta. Pelo amor de Deus, não esqueçam dessas considerações importantes para trauma de extremidades. Tá ok, crianças? Grande abraço, fiquem com Deus, professor Jean Naves.